E não importa se você está começando agora ou se você já trabalha na área de conserto de celular. Se você não tomar cuidado com esses 3 erros de fornecedores de peça, você vai acabar tomando prejuízo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Cell Assist Tech e hoje pessoal, eu vim trazer para vocês 3 erros de fornecedores de peça que dão muito prejuízo pra gente. Pessoal, esses 3 erros aqui já me deram muito prejuízo e já me fizeram perder muito dinheiro. Por isso eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar se você assistir até o final. Então presta muita atenção em tudo que eu vou falar aqui hoje. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui para não perder nenhum dos vídeos que eu venho trazendo. Eu tô sempre trazendo dicas para quem está começando ou para quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora sim, sem ficar enrolando, vamos logo começar aqui. Uma das coisas que mais acontecem no conserto de celular e que são muito pouco comentadas são os erros dos fornecedores de peça. E por quê? Porque muita gente não conhece esses erros. E muita gente já acabou tendo prejuízo com esses erros, mas acaba esquecendo de comentar. Então hoje eu vim trazer para vocês 3 erros que mais geram prejuízos de fornecedores de peça no conserto de celular. Mas antes de eu estar falando sobre esses erros aqui, eu preciso deixar uma coisa bem clara. Pessoal, aqui eu não estou falando mal do fornecedor de peça, tá ok? Até porque esses 3 erros que eu vou te falar agora, na maioria das vezes, eles são causados pela nossa falta de atenção. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que o fornecedor de peça, ele não faz manutenção, ou seja, ele não conserta celular. Então muitas vezes, para ele te vender uma peça que tá errada, para ele é normal. Por quê? Porque não tem como ele saber, porque ele não trabalha com isso, tá ok? Então eu quero que fique claro aqui que eu não tô falando mal de nenhum fornecedor de peça e eu também não tô julgando a forma como ninguém trabalha. A única coisa que eu tô trazendo são 3 erros que já aconteceram comigo e que eu não quero que aconteça com você. Bom, dito isso, vamos começar aqui. Primeiro erro, conector errado. Pessoal, muitas vezes, ó, o nosso fornecedor, ele recebe um conector que o cabo, ele vai encaixar assim, ó, dessa forma aqui, ó. Porém, esse conector, pessoal, no nosso aparelho, ele teria, ó, que encaixar dessa forma aqui. Ah, Renan, mas qual é a diferença? Pessoal, quando a gente encaixa dessa forma aqui, ó, o nosso positivo, ele tá desse lado aqui. Quando a gente encaixa dessa forma aqui, ó, o nosso positivo, ele tá desse lado aqui. Então, uma vez que a gente inverte o nosso positivo, a gente pode sim gerar um curto na placa do aparelho. Ou seja, se o conector ele devia ser encaixado dessa forma e ao invés dele ser encaixado assim, ele é encaixado dessa forma aqui, ó, ele vai gerar um curto na placa. Porém, o seu fornecedor, ele não tinha como saber. Por quê? Porque ele nunca soldou uma peça dessa para ele ver que não ia bater a forma de encaixe do conector. Então, isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Se você comprou um conector que ele encaixa dessa forma e o do seu fornecedor veio encaixando, ó, dessa forma aqui, ó, ao contrário, você sabe que no caso, esse conector tá errado e não vai dar certo, tá ok? Inclusive, se você ficou um pouco confuso nessa explicação aqui, eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico passo a passo sobre isso. Eu vou estar deixando ele aqui em cima para que você assista depois desse vídeo aqui, tá ok? Ah, Renan, mas isso aí é bobagem. Na maioria das vezes, o conector vem certo. Pessoal, na maioria das vezes, o conector vem certo. Mas eu já peguei muita placa que deu defeito porque o conector foi instalado errado. Ou seja, tinha que estar assim e estava assim na placa. Então prestem muita atenção nisso, porque eu tenho certeza que vai te ajudar a evitar prejuízo. Segundo erro, e isso daqui é uma coisa que dá muito prejuízo, que é tela ou peça com versão de flex diferente. Como assim, Renan? Bom, eu vou estar pegando aqui para mostrar para vocês, pessoal. Muitas vezes, ó, a gente compra uma peça que ela vem com flex, ó, desse jeito aqui, ó. Se a gente olhar, ó, o flex ele é quadradinho, tem as entradas e as trilhas aqui, ó, certinha. Porém, muitas vezes, sai uma peça que ela é um pouquinho diferente. Ou seja, um aparelho, ele vai ter 2 tipos de peça com 2 tipos de flex diferentes. Um, ele vai ser um pouquinho menor e o outro, ele vai ser um pouquinho maior. Então, o que acontece? Você vai lá e você compra um que é um pouquinho menor. Quando você tenta encaixar, ele não encaixa. Você acha que é só forçar. Só que conforme você vai forçando, ó, você danifica ou o flex da tela ou o flex da placa do aparelho. E nesse momento, você acabou de ter um prejuízo. Ah, Renan, mas de quem foi o erro? Foi meu ou foi do fornecedor? Pessoal, não necessariamente foi seu e não necessariamente foi do fornecedor. Por quê? Porque muitas vezes essa peça ela é uma peça nova no mercado. Então o fornecedor não tem como saber que tem 2 tipos de flex. Então cabe a você, ó, na hora que você for aqui, ó, encaixar a peça, se você notou que não encaixou, você vai pegar o flex dessa peça e você vai comparar com o flex da peça antiga, ou seja, da peça quebrada que ainda tá ou estava no aparelho. Você pega assim, ó, bate o olho e olha para as duas. Se você notar que a que você comprou ó, do seu fornecedor, ela é um pouquinho diferente, significa que no caso, essa peça pode ter 2 versões de flex, tá ok? Lembrando que em alguns casos também pode ser um erro de fabricação, ou seja, na hora de fabricar, fabricaram o flex um pouquinho menor e por isso não encaixa. Então é sempre importante que você preste muita atenção nisso. Ah, Renan, mas isso só acontece com tela? Não, pessoal, isso acontece com tela, eu já vi acontecer com câmera, já vi acontecer com touch, já vi acontecer também com flex desse daqui, ó, de ligação no caso, que liga a subplaca à placa principal do aparelho. Então é importante que a gente preste muita atenção nisso, porque um erro bobo também pode causar um prejuízo muito grande. Terceiro erro, peça com detalhe. Como assim? Pessoal, muitas vezes a gente vai no nosso fornecedor e a gente compra uma tela de um aparelho.
Porém, a gente olha ó, e aqui tem uma sujeirinha bem pequena. Só que normalmente a peça ela vem com uma película em cima da tela, ou seja, você vai achar que essa sujeira ela tá na película. Então até aí tá beleza, tá legal. Você vai lá ó, e faz a troca e aplica essa tela aqui. E quando você tira essa película, você nota que a sujeira não saiu. Você vem limpar e a sujeira continua sem sair. Isso porque a sujeira ela tá lá dentro da tela, ou seja, ela tá entre o touch e o display. Não tem como tirar essa sujeira. Logo, você acabou de comprar uma peça com detalhe e não tem mais o que fazer. Pessoal, isso daqui pode parecer que não, mas já aconteceu mais de 50 vezes comigo. Sempre você compra ó, e quando você vai olhar, tem um detalhezinho bem pequenininho ali que não era uma sujeira. Ou melhor, que é uma sujeira, mas que tá lá dentro e você não pode tirar. Então é muito importante que antes de você tirar a película ou aplicar a tela, você faça uma inspeção visual. Dá uma olhada aqui, ó, vê se não tem nenhuma sujeirinha, nenhum trincadinho, nenhum risquinho ali, ó, que possa estar lá por dentro que você não consiga resolver. Porque caso contrário, o seu cliente pode notar e você pode ter que cobrir a garantia de uma peça que não está com defeito, mas sim com uma pequena sujeira ou algum pequeno detalhe que ficou aqui que foi na hora da fabricação. Pessoal, é muito importante que a gente preste atenção nessas coisas. Por quê? Porque é coisa pequena, mas que pode te fazer perder muito dinheiro. Uma tela dessa daqui, ó, ela custa em média uns R$200. Você vai lá e cobra 400 do seu cliente para estar trocando, ou cobra 300, ou 350. E você vai lá ó, e nota que por causa de um detalhinho, você perdeu R$200. É muito dinheiro simplesmente por causa de uma distração. Então se a gente fizer uma inspeção, a gente evita de perder muita coisa, tá ok? Bom, dito isso, vamos passar agora para mais um erro bônus que eu vou estar dando aqui para vocês, que é no caso, uma coisa que só fornecedor de muito baixo caráter faz, que é peça de revenda. Como assim revenda, Renan? É uma peça, pessoal, que o seu fornecedor, ele comprou do fornecedor dele e vendeu para uma outra pessoa. Nesse momento, quando ele vendeu essa peça, ela deu defeito. Então a pessoa veio e trocou nesse fornecedor. Esse fornecedor, ele deveria colocar essa peça para troca. Por quê? Porque ela está com defeito. Mas ao invés de colocar, ele volta ela no estoque e vende para uma outra pessoa. Simplesmente para tentar não perder o dinheiro. Pessoal, muito importante. Se você pegou uma peça, você notou que ela está sem película. Se você pegou uma peça, você notou que ela veio com muito acessório, ou que ela veio com botão, ou que ela está riscada, ou que aparentemente ela já foi colada em outro aparelho, significa que ela pode ser uma peça de revenda. Ou seja, ela já foi vendida para alguém, voltou e foi vendida para você. Nesses casos, existe uma grande chance de que essa peça ela esteja ruim ou esteja com defeito. Então é muito importante que você preste muita atenção nisso. Aqui na minha região tem 2 fornecedores que eles fazem isso praticamente toda vez. Eu já comprei umas 5 peças deles que elas vinham com cola na lateral, muitas vezes ela vinha com uma dupla face, muitas vezes ela vinha de um jeito ali esquisito que eu notava que ela não estava nova. Então se você notou que a peça não está nova, fica meio desconfiado, fica de olho para você não ter prejuízo. Sem contar que se você notou que esse fornecedor ele trabalha dessa forma, não é viável para você pegar a peça com ele. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde ele vai te dar prejuízo. E bom, dito isso, eu espero de verdade que esse vídeo possa ajudar cada um de vocês. Pessoal, se eu tivesse assistido esse vídeo há mais ou menos uns 3 ou 5 anos atrás, teria me ajudado demais. Por quê? Porque eu já perdi muito dinheiro por causa desses 4 erros aqui. E bom, dito isso, eu espero que você tenha gostado, eu te vejo no próximo vídeo e tchau, tchau!